Sonhos são, a grosso modo, comunicações simbólicas provenientes do inconsciente. Sendo assim, baseiam-se primariamente no acervo pessoal do sonhador, o que pode dificultar sua interpretação. O primeiro passo é conseguir se lembrar dos sonhos, porque uma mensagem incompleta é, na maioria das vezes, tão útil quanto uma chave quebrada. Tendo isto em vista, passe a primeira semana tomando notas de cada sonho, mesmo que precise se levantar durante a noite para tal. A adoção de um caderno específico para isso é altamente recomendada. Não julgue, apenas escreva da melhor forma que puder. Com o passar dos dias, notará sua habilidade de recordar aumentando, mesmo que num ritmo lento. Cada peso, uma medida, então não se desespere caso seu avanço não seja tão rápido quanto o do coleguinha magista. Só, não desista, e os resultados virão. Quando atingir o estágio em que consiga se lembrar de praticamente todos os sonhos que tiver, com o máximo de detalhes possível, lembre-se do possível e não se afobe, jovem onironauta, pode começar a sua prática de decifrar as mensagens. Para isso, use, pelo menos no começo, a técnica dada pelo Dustin B em seu Tumblr, alguns anos atrás. Depois, pode adaptar e criar a sua própria forma. O método é o seguinte: como estudar simbolismo? A melhor maneira de se fazer isso é recordar a seu sonho, o máximo possível, então quebrar em seus elementos maiores. Quando tiver esses pedaços, examine-os. Pergunte a si mesmo: quando eu penso em X, me lembro do quê? Normalmente, os símbolos aparecem em forma de cenários, pessoas e coisas. Cenários. Asterisco. Normalmente asterisco representam estados mentais, a como sonhar com o seu banheiro pode significar que é algo privado, pessoal. Pessoas tendem a ter relação com partes de você mesmo e que precisa explorar. Então digamos que você sonhou com Bob e então você diz, quando me lembro do Bob. Recordo de todas as vezes em que ele foi um imbecil comigo. Bem, então nesse caso você deveria dar uma olhada no seu imbecil interior. Seu sonho. Usa Bob como um atalho para ser um imbecil. A seguir, você analisa todas as respostas e conclui se elas se conectam, se fazem sentido. Pense em cada aspecto do seu sonho como um hieróglifo, formando uma sentença. Junte-os de maneira que faça sentido para descobrir o significado geral. Asterisco, asterisco, asterisco. E agora, para evitar que minha tradução livre prejudique o entendimento de quem for ler este guia, vou colocar o texto em inglês, para quem quiser. The best way to do this is to recall as much as you can, then break down the major elements. Now that you have those big pieces, examine them. Ask the following question to yourself, in when you think of X, it reminds me of underline, 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 ponto. Usually the symbols break down to settings, people and things. Settings asterisco usually asterisco point to states of mind, like dreaming of your bathroom it is something private personal. People. Usually represents parts of yourself you need to explore that are represented by another. Só say you. Dream of Bob and you answer the question when you think of Bob he reminds me of all the times he has been a jerk to me. Well then, you need to look into your inner jerk. Your dream uses Bob as a shorthand for being a jerk. Next, you will take all of your answers and examine them to see if they connect, see if it makes sense. Think of it dream aspect as a hieroglyph and making a sentence. String it. Meaning together to discover the overall meaning. Sonhos são, a grosso modo, comunicações simbólicas provenientes do inconsciente. Sendo assim, baseiam-se primariamente no acervo pessoal do sonhador, o que pode dificultar sua interpretação. O primeiro passo é conseguir se lembrar dos sonhos, porque uma mensagem incompleta é, na maioria das vezes, tão útil quanto uma chave quebrada. Tendo isto em vista, passe a primeira semana tomando notas de cada sonho, mesmo que precise se levantar durante a noite para tal. A adoção de um caderno específico para isso é altamente recomendada. Não julgue, apenas escreva da melhor forma que puder. Com o passar dos dias,
Notará sua habilidade de recordar aumentando, mesmo que num ritmo lento. Cada peso, uma medida, então não se desespere caso seu avanço não seja tão rápido quanto o do coleguinha. Magista. Só, não desista, e os resultados virão. Quando atingir o estágio em que consiga se lembrar de praticamente todos os sonhos que tiver, com o máximo de detalhes possível, lembre-se do possível e não se afobe, jovem. Onironauta, pode começar a sua prática de decifrar as mensagens. Para isso, use, pelo menos no começo, a técnica dada pelo Dustin Bay em seu Tumblr, alguns anos atrás. Depois, pode adaptar e criar a sua própria forma. O método é o seguinte. Como estudar simbolismo? A melhor maneira de se fazer isso é recordar a seu sonho, o máximo possível, então quebrar em seus elementos maiores. Quando tiver esses pedaços, examine-os. Pergunte a si mesmo. Quando eu penso em X, me lembro do quê? Normalmente, os símbolos aparecem em forma de cenários, pessoas e coisas. Cenários. Normalmente representam estados mentais, a como sonhar com o seu banheiro pode significar que é algo privado, pessoal. Pessoas tendem a ter relação com partes de você mesmo e que precisa explorar. Então digamos que você sonhou com Bob e então você diz, quando me lembro do Bob. Recordo de todas as vezes em que ele foi um imbecil comigo. Bem, então nesse caso você deveria dar uma olhada no seu imbecil interior. Seu sonho. Usa Bob como um atalho para ser um imbecil. A seguir, você analisa todas as respostas e conclui. Se elas se conectam, se fazem sentido. Pense em cada aspecto do seu sonho como um hieróglifo, formando uma sentença. Junte-os de maneira que faça sentido para descobrir o significado geral. Asterisco, asterisco, asterisco. E agora, para evitar que minha tradução livre prejudique o entendimento de quem for ler este guia, vou colocar o texto em inglês, para quem quiser. The best way to do this is to recall as much as you can, then break down the major elements. Now that you have those big pieces, examine them. Ask the following question to yourself, in when you think of X, it reminds me of underline, 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 ponto. Usually the symbols break down to settings, people and things. Settings asterisco usually asterisco point to states of mind, like dreaming of your bathroom it is something private, personal. People. Usually represents parts of yourself you need to explore that are represented by another. Só say you. Dream of Bob and you answer the question when you think of Bob he reminds me of all the teams. He has been a jerk to me. Well then, you need to look into your inner jerk. Your dream uses Bob as a shorthand for being a jerk. Next, you will take all of your answers and examine them to see if they connect, see if it makes sense. Think of it dream aspect as a hieroglyph and making a sentence. String it. Meaning together to discover the overall meaning. Com o tempo, você vai descobrir o que cada coisa significa para você, e com isso, sua enciclopédia simbólica será mais do que o bastante para decifrar qualquer mensagem do seu inconsciente. Então é importante anotar cada combinação possível. Por exemplo, em se minha mãe sonhar com uma cobra, ela pensará em morte, em traição. Mas no meu acervo pessoal de simbolismo, eu pensaria em conhecimento. Por isso é importante não basear a interpretação do seu sonho no acervo de outro. É isso. Espero que este mini guia te ajude a conhecer melhor o seu lado autômato. Andrei Krijanowski.